Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas e hortaliças. Bom, para aquelas pessoas que estão me assistindo pela primeira vez, meu muito obrigado. Como vocês bem sabem, daqueles que sempre me seguem, eu estou sempre passando dicas para que vocês possam ter um sistema produtivo mais eficiente e com muito mais profissionalismo. Por quê? Quanto a gente mais tem conhecimento de como é a condução da nossa cultura no campo, melhor é. Bom, gente, uma das coisas que eu sempre falo a vocês é o planejamento em relação a tudo que vocês vão plantar. Vocês planejando com antecedência, vocês têm uma certa noção do que vai ser gasto lá no campo, não é verdade? Então, gente, é o seguinte, dentro desse planejamento tem uma coisa que eu sempre falo a vocês que é fundamental e importante, é a análise do solo. Por que é importante? A análise do solo, ela serve para fazer com que vocês tenham conhecimento do que a sua terra tem para oferecer para a cultura. Mediante a isso, quando vocês conhecem o que a terra pode oferecer para a sua planta, você tem condições de colocar o que precisa, que está faltando para essa alimentação, e ainda quando você tiver um solo bem equilibrado em relação a nutrientes, minerais, aí vocês só estariam trabalhando com a matéria orgânica, tá bom? Então esses são os pontos principais. Mas outra coisa, por que eu falo sempre para vocês terem um planejamento antecipado, com pelo menos, no caso, 90 dias com antecedência, para saber o que vocês vão jogar? É o seguinte, tem um insumo de extrema importância que todo cultivo deve ter, que nada mais é o que? O calcário. O calcário, ele é um único insumo que é considerado corretivo do solo, que faz com que haja o controle da acidez do solo. Por que os solos nossos são ácidos? Gente, o principal motivo é que o Brasil é considerado, em sua grande maioria do território, um país tropical, porque ele tem esse clima quente, úmido e etc. Tá bom? Claro que em outros lugares não é tão úmido, é mais seco, mas isso vai depender de onde vocês estejam. Mas o ponto fundamental é isso, ele é um país de clima tropical. O que esse clima tropical vai oferecer? Chuva. Chuva é muito bem, obrigado. E ainda nós temos uma característica do nosso solo. O nosso solo, em sua grande maioria do território, ela tem a característica de acidificar junto com a água da chuva. Claro que essa acidificação vai ser maior ou menor dependendo da região que vocês estejam. Então, nem sempre uma análise de solo que é feita no seu sítio vai servir para um amigo da cidade vizinha, entendeu? Muitas vezes, dentro do seu sítio, da sua chácara, da sua fazenda, aonde esteja, você vai ter que tirar mais de uma amostra, porque às vezes, por diferença de inclinação, declividade ou um relevo retinho, você vai ter que ter mais de uma amostra de solo, porque cada relevo vai oferecer e ter uma característica química, física e biológica diferente. Eu já falei isso num vídeo, mas eu vou voltar a explicar de novo. Por que isso? Pensem bem comigo. Se o meu solo é totalmente reto, sem muita inclinação, mas é retinho, com esse relevo reto, o que acontece? A água vai cair sobre esse relevo. Ele não vai ter escorrimento, porque tem uma inclinação. Então ele vai permanecer sobre essa superfície até se infiltrar totalmente. Num solo nessa condição, o que vai acontecer? Essa água vai arrastar todos os minerais lá para a profundidade.
aonde seja tão fundo que a sua cultura não vai conseguir acessar. Dessa forma, eu tenho que fazer em torno de 1 ano e meio a 3 anos análise de solo. Então, de 1 a 3 anos, eu vou ter que repetir isso, porque essa chuva vai trazer esses nutrientes, porque ela vai levar mais tempo. Quase a sua totalidade que cai de água, ela vai ficar parada nessa superfície até ser absorvida pelo solo, tá bom? Já numa condição de inclinação mais leve ou acentuada, a mais leve, o que vai acontecer? A chuva desce, ela vai escorrer uma parte, a outra parte ela vai infiltrar no solo, vai penetrar o solo. Nessa situação, a lavagem que acontece no solo, levando todos os nutrientes embora em profundidade, vai ser menor do que um solo reto. Se eu inclino mais ainda, vai diminuir mais ainda. Ou seja, quanto mais inclinado for a sua terra de plantar, menor é a lavagem do seu solo. E isso faz com que aconteça o quê? Você vai ter que fazer a análise de solo de acordo com o relevo dele. Então, se eu tenho uma parte do solo da minha propriedade que é reta, bonitinha, é uma amostra. Se ela tem uma leve inclinação, é outra amostra, tá bom? Isso vai dar o quê? Condições do seu técnico que está prestando essa assistência a você poder ter confiança e segurança de ter o cálculo de qualquer necessidade que esses dois solos vão apresentar. Outro ponto, mancha de coloração de solo. Érica, eu tenho um sítio que uma parte dele, o solo é mais escuro, né? Mais escuro indo pro preto, cinza. E outra porção vai clareando e ficar um pouco avermelhado. Quando acontece isso, vocês têm duas condições de solos diferentes que interferem. Por quê? Porque o solo nosso vem da onde? Nada mais é do que ele vem de rochas. Com o passar de milhares e milhares de anos, essas rochas foram se degradando, se tornando mais finos do que uma pedra e um pedregulho. E essa parte mais fina, que pode ter característica de argila e areia, ela vai fazer o quê? Reter esses minerais, onde vai ser a decomposição. Isso também acontece com água. Sem a água, não tem como acontecer nenhum tipo de reação química dentro da Terra. Então, se eu tenho água presente, com maior ou menor velocidade de infiltração, que ela penetra na Terra, mais o calor, mais as características minerais do tipo de rocha que foi composta aquele solo. Então, aquela rocha lá, bilhares e milhares de anos, ela contribuiu para o solo de hoje, entendeu? Então, dessa forma, você não tem como deixar de observar o seu solo. Vocês bem sabem que eu tenho certeza que existe um pedaço de terra aí no seu sítio, na sua fazenda, e que você fala, ó, lá a terra é melhor, ela produz mais, ela tem mais condição de sustentar uma planta, dando pouco trabalho para mim. Mas tem um lado que é um pouco inferior em qualidade. Ela não tem tanta fertilidade. Então, vocês já conseguem distinguir o solo. E para cada tipo de solo, dependendo da sua dimensão de área, quantos metros quadrados tem, eu aconselho ter uma amostra. Agora, se o seu solo foi uniforme, relevo uniforme, aí seria uma amostra por hectare. Nossa, Érica, uma amostra para cada 10 mil metros quadrados? Sim, mas se o seu solo for uniforme,
com a mesma inclinação, tipo de relevo, se é todo retinho ou inclinado, e com a mesma coloração do solo, porque acontece, não é impossível, mas acontece. Aí você vai ter uma amostra a cada 10 mil metros quadrados. Pega em pontos aleatórios, em torno de uns 10 pontos, mais ou menos, e aí esses 10 pontos você mistura e forma uma só. Aí, um outro ponto que é interessante. Como que eu vou fazer para fazer a análise? Vocês primeiro procurem um laboratório de confiança. Então, assim, perto de universidades de agronomia, vocês podem consultar onde tem laboratórios e assim por diante, para vocês encaminharem essas amostras e assim poder fazer toda essa análise e saber o que essa terra tem, tá bom? Então, essa parte de conhecer o seu solo é importante para também você tirar a amostra do solo, tá bom? Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas o meu terreno é tudo igual. Porém, o cara, da mesma forma que fala que é tudo igual, ele fala, aquela parte ali, a plantação vai melhor. Eu falo, ué, tudo igual? Entendeu? Então tem que levar em consideração isso. Vocês têm que levar em consideração esses pontos para vocês poderem então determinar quantas amostras vão ter. Feitas as amostras, encaminham no laboratório. Vai levar em torno de 3 semanas para ficar pronto o resultado. Tendo o resultado, peça para o seu técnico que está aí na sua região ou trabalhando com vocês para poder avaliar e tentar determinar o que será necessário, tá bom? Mas qual que é a proposta fundamental nesse vídeo? É vocês terem que fazer isso tudo, pelo menos na qual o calcário, que é aquele tema que eu falei logo no início do vídeo, esteja no solo 3 meses antes de plantar a semente ou a sua muda na terra, entendeu? Aí vocês vão lá e determinar o calcário que vocês vão estar utilizando para poder fazer essa correção da acidez do solo. Essa acidez ela vai ser controlada com esse período de 3 meses. Por quê? Porque é o tempo que ela leva para reagir no solo úmido, tem que estar molhado, tá bom? Então vocês têm que fazer antes do período mais chuvoso do verão, porque a calagem é só feita a cada 2 a 3 anos. Então não é uma coisa que você vai ter que fazer toda vez que existe novo plantio, tá bom? Não há essa necessidade. E tendo um técnico habilitado, ele vai quantificar calcário de acordo com a tua cultura. Porque, por exemplo, se eu planto, vamos supor, mandioca, e o meu vizinho planta manga, a característica de acidez para essas duas culturas já é diferente. Você não pode pegar o que o seu vizinho fez de calcário na mandioca e usar na manga. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como também tem algumas plantas que até toleram certos tipos de variação mínima. Mas o ideal é vocês sempre estarem com um profissional habilitado para poder fazer esses cálculos de calcário em hectares que você vai estar distribuindo, tá bom? Aí as pessoas me perguntam, Érica, eu tenho que comprar aquele calcário mais fininho para poder reagir mais rápido? Então é quase um talco que quase se não sente, tipo uma maisena. Vamos considerar aí que esteja branco, é uma maisena e tem poucos grãos, parece uma areia um pouco não tão grossa, mas fina. Eu, particularmente, eu teria os dois. Por quê? Porque aquele o pó mais fino, vocês não concordam que vão reagir muito mais rápido? A velocidade de reação é mais rápida porque ele é menorzinho e aí a acidez daquele solo consome ele muito mais rápido, não é verdade? Já os grãos que é presente no calcário acaba fazendo com que aqueles que já se desintegrou e começou a controlar a acidez, ele vai ser feito
gradualmente, devagarinho. Então é uma reação química que não tem muito artifício de tentar acelerar, sabe? Porque assim, nós seres humanos temos o hábito de querer ganhar tempo com as coisas. Só que na agricultura nem sempre a gente consegue. Claro que as pessoas da pesquisa, agrônomos envolvidos em pesquisar plantas que crescem rápido em um curto período do tempo de muda até começar a colher, nós temos essa tendência de fazer o ciclo diminuir para que eu possa ter colheita mais rápido. Só que tem coisas que não dá para a gente antecipar. Existem produtos milagrosos no mercado que promete e o cara fala, Érica, funciona. Só que funciona por 2 anos e meio a 3? Será que daqui a 4, 5 meses ainda vai estar controlando a acidez do solo? E aí? Será que eu, ao invés de fazer análise de solo a cada 2, 3 anos, eu vou ter que fazer a cada 6 meses em um ano? Até que ponto isso vale a pena? Olha o trabalho que dá de você distribuir outro calcário em um curto período de tempo. Não é bem por aí. Então tome muito cuidado. Avaliem muito bem o que vocês vão fazer quando for procurar o calcário no mercado, porque hoje existem vários artifícios e o que mais atrai o produtor é a praticidade. Será mesmo? Porque eu sei muito bem que tem coisas na natureza que não dá para atropelar. E esse ponto é entendeu? Então tome muito cuidado com o que vocês vão escolher no mercado para poder fazer a calagem. Tome cuidado com isso, tá bom? Então, gente, aí o que acontece? Como tem esse tempo de 3 meses, então entre fazer a análise do solo, chegar ao resultado e ter uma recomendação de um agrônomo habilitado, vai ser em torno de um mês. Tô chutando alto, pode ser menos. Aí para você aplicar tudo, comprar, adquirir, etc., vai pegar aí 15 dias, um mês. Temos 2. E aí eu comprei, vou aplicar. Já fui atrás dos implementos, vou calcário em área total. Mesmo se você não passar o arado, é a área total. Mesmo só passando em superfície, é a área total. E eu já vou falar por quê. E aí você foi lá e fez isso. Organizou tudo da coleta da amostra até o início do dia da aplicação. Pode ser menos ou mais o tempo. Aí eu tenho que esperar quanto tempo? 3 meses para reagir. 2 meses no preparo dos bastidores, tirando a amostra, esperando a amostra, ficar esperando o resultado da análise, procurando a recomendação certa, organizando a aquisição do calcário, quantas toneladas ali, X toneladas por hectare, tudo mais. E 3 meses para eu aguardar a reação desse produto no solo para poder controlar então a acidez. E aí, preciso ou não preciso de planejamento? Claro que vocês que vão fazer isso pela primeira vez, não é a mesma coisa. Nessa agilidade pode aumentar ou diminuir, mas com o passar do tempo isso vai ser rotina, entendeu? Vai dar, já deu 1 ano e meio, 2 anos e meio. Já deu 2 anos e meio, já vou então atrás do quê? Vamos procurar fazer análise solo daqui a um tempo, já organiza onde tem, etc. Chutando alto, né? 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, aí vocês vêm e vão atrás. 2 anos e 8 meses é o ideal para vocês começarem a já ir atrás do período de poder fazer o quê? Fazer a amostra. Tem gente que espera os 3 anos, não tem problema. Se estiver dentro do cronograma, não tem problema. 3 anos também funciona. Então, deu 3 anos, tira a amostra, manda para o laboratório, já vai vendo a parte de distribuição desse calcário e assim por diante. Chegou o resultado, quantifica quanto precisa e manda ver. Mas tem que ter essa organização. Porque o que acontece na maioria dos agricultores? Eles estão com a muda com 15 dias já pronta.
e já quer fazer a análise, sai o resultado, comprar o calcário, aplicar e pronto. Não é assim. O calcário precisa de 3 meses ao menos para rege, tá bom? Aí as pessoas falam, Érica, que tipo de calcário eu uso? Bom, gente, no mercado existe vários. Tem o calcário dolomítico, calcítico. Esses são os mais conhecidos. Tem o magnesiano também, que não temos tantas jazidas. E quando tem essa jazida é muito localizada, então você não tem essa disponibilidade de conseguir um calcário magnesiano com facilidade. Mesmo porque o calcário ele vai oferecer também cálcio e magnésio para a cultura. Então supra essa necessidade. Então tem esses pontos também que pode complementar ainda mais a necessidade de você jogar calcário na sua roça. Lembrando que nós temos que fazer um planejamento antecipado lá atrás, para quando chegar aqui já tá com meio caminho andado. Então eu não posso simplesmente falar, não, vou plantar amanhã, acabou. Aí depois vai lá, tira análise de solo, leva chutando muito alto das vezes que eu já vi um mês para ficar pronto. Aí vai jogar o calcário e lá no 5º mês, 6º mês de idade da planta começa a neutralizar o solo, não é? Então esse é um ponto, então tome cuidado. Mas o que vai determinar a quantidade de calcário que você vai usar é um único ponto. Primeiro, a legislação brasileira obriga todos os calcários a terem um rótulo na qual é feita periodicamente, lá na usina de calcário, uma avaliação química para descobrir todos os itens químicos daquele calcário. Por que é importante? E o PRNT, pela legislação, tem que ser, a legislação brasileira, de 70% a 100%. De 70% a 100%. Érica, por quê? Porque assim, conforme essa porcentagem do PRNT for maior, então se eu tenho calcário ali, na minha região só tem até 75%, mas se eu pagar mais caro, eu tenho um próximo de 100, tipo 92%. Quanto maior a porcentagem, menos eu gasto, porque o meu valor do PRNT medido em porcentagem, ele vai ser o quê? Maior, próximo de 100. Se é próximo de 100, o que acontece? Eu vou pegar perto do 100, vou comprar poucas toneladas por hectare. Se for próximo de 70, aí eu vou ter que ter mais, porque o poder ele diminui. Se esse poder diminui, eu uso mais calcário. Se esse poder aumenta, eu uso menos calcário. Só que é claro que calcário com PRNT 100%, ele é um pouco mais caro. Já com 70% fica mais em conta. Aí eu digo a vocês, o que vale a pena? Será que vale a pena pegar um calcário mais barato, mas em quantidade maior? Ou um calcário mais caro, mas usando uma quantidade menor? Aí vocês pensem muito bem, tá bom? Mesmo porque isso aqui é transporte, depende de frete, isso, aquilo, aquele outro. Com isso, por isso que o PRNT é tão importante. PRNT é importante por causa disso, porque eu tenho que saber qual é a principal característica do calcário que você comprou. E somente através disso que você vai conseguir o quê? Determinar adequadamente o que é necessário adquirir. Érica, eu não tenho espaço no meu sítio. Não posso ficar estocando calcário. Ótimo. Se vocês não têm espaço no seu sítio, muito mesmo condições de comprar uma quantidade para deixar estocado, o que vocês fazem? Análise de solo para vocês saberem exatamente o que você precisa, para não jogar dinheiro no lixo e muitas vezes jogar uma quantidade que não vai nem fazer cosquinha e não vai valer a pena esse serviço todo.
não é verdade? Então faça análise de solo, tendo esse resultado em mãos, e você já vai e informa o agrônomo, fala, ó, fulano, o meu calcário que eu tenho aqui, para ser comprado, o meu fornecedor falou que o PRNT é 80%. Então faz favor de fazer o cálculo com a PRNT 80% para eu saber quanto que eu vou distribuir. Gente, vocês não têm noção quanto que isso é importante. Porque eu já vi empresas de produção agrícola tendo uma diferença muito grande de produtividade e, claro, também de custo. Porque tudo você tem que pagar nesse Brasil, não só aqui no Brasil também, né? No mundo todo. Tudo tem um preço. Então a gente tem que saber muito bem como fazer esses planejamentos. Então não adianta você simplesmente achar que está fazendo alguma coisa certa, mas não, você não está fazendo tão certo. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter disciplina, tem que ser metódico. Se você é um horticultor, um fruticultor profissional, gabaritado e que vive disso, não pode errar. Porque esse erro do início no preparo do solo custa dinheiro. Por quê? Qual é a característica do calcário? Para que eu vou controlar a acidez? É muito simples. Eu controlo a acidez porque a acidificação dentro do solo forma algumas reações químicas. Lógico. Essas palavras eu vi lá na escola, não sei nem mais o que interessa, nem sei o que significa. Pelo amor de Deus, Érica, para, né? Calma, não vou dar aula de química aqui para vocês. Mas eu quero que vocês entendam um ponto. Se eu coloco algo para uma acidez muito elevada e para baixar, qual que é essa necessidade? Bom, gente, primeiro, como a raiz absorve as coisas lá da terra, no chão, então eu tô com um sistema radicular nessa porção de solo, não é verdade? Essa porção de solo, ela tem que estar em equilíbrio para poder fornecer o nutriente que ali esteja. Então, se você fez uma adubação de plantio e faz a de cobertura, ela tem que estar equilibrada para a planta poder comer. Com acidez no solo, pH baixinho, ácido, essa planta não consegue absorver o nutriente que está ali no solo e, dependendo de como for a característica do solo, a argila presente, ela vai reter esse adubo ali dentro. E quando retém, você não consegue puxar. Ou seja, todas as vezes que o seu agrônomo for fazer uma recomendação de adubação, que são os nutrientes, sempre tem que colocar um pouco a mais, porque vai ter que contar aquele que é perdido e aquele que pode ficar retido. E a acidez consegue liberar 30% desse adubo retido. Então, para e pensa. Então, se ele pode liberar 30%, significa que o meu solo, com a recomendação, mesmo assim em mãos, vai ter mais adubo para a planta comer? Exatamente. Olha o pulo do gato. Exatamente. Ele vai ter mais comida, tá? Outra coisa que ninguém fala. O calcário, ele vai manter o pH equilibrado, certo? O que tem no nosso solo que o nosso olho não vê e é muito importante, só que não é aplicado lá, ele já está nesse solo. O que é? Micro-organismo. São fungos e bactérias que faz parte dessa vida debaixo da terra. São aqueles bolores que você vê quando deixa um monte de capim ou quando você fez uma roçada de um ali e começou a ficar esbranquiçado. É o mesmo tipo de micro-organismo que deixa essa massa vegetal que você colocou ali na terra escurecida, ela fica preta, ela escurece. Então é a atividade desses micro-organismos que estão aí. E se você tem um solo ácido, eles vão estar ali em menor quantidade. Ou seja, não jogam vinagre para poder limpar uma geladeira?
Quem é que faz limpeza e desinfecção não utiliza algo mais ácido para isso? A água sanitária também tem esse nível de acidez e faz esse papel. Então nós usamos bicarbonato, vinagre, água sanitária, são produtos que vai elevar a acidez do meio e assim combater os micro-organismos maléficos para nós. Só que no nosso solo não tem só micro-organismo maléfico, pelo contrário, tem micro-organismo que vai beneficiar a sua plantação. Por isso que é feito a calagem sempre de forma periódica, a cada 2, 3 anos, metodicamente, para a gente manter esse solo com pH equilibrado, com todos os micro-organismos bombando ali, deixando de reter como que eu posso falar? Esse nutriente na argila. E outro ponto muito importante, vocês acabam fazendo com que esse solo ele tenha mais características, né, que possa melhorar cada vez mais a produção. Só que o que o micro-organismo come? E a planta também adora se alimentar. Se eu falar para vocês que as plantas são herbívoras, vocês acreditariam? Realmente, as plantas se alimentam de outras plantas. Caramba, alimentação de planta com planta? Sim. Então, quando você faz uma compostagem, faz aquela roçada, deixa a cobertura morta, ou se não, você incorpora esterco com palhada, com folha, isso, aquilo outro, pode-se falar que a planta é carnívora, entre aspas. Não desse jeito, né, que eu tô falando, mas não deixa de ser. Então, dessa forma, gente, o que acontece? Se as plantas gostam da matéria orgânica formada pela degradação de plantas, por que não oferecer? E outra, essa matéria orgânica resultante da degradação de plantas, estercos, restos vegetais, ela vai alimentar um micro-organismo que eu tenho que ter junto ali no solo. Eu tenho que ter o quê? O solo, que é a parte física, micro-organismo, água, adubo, esterco, tudo isso. E eu ainda tenho que ter restos vegetais dentro deles. E aí, o que eu posso fazer? Eu consigo ter uma alimentação equilibrada para essa planta, sem deixar que isso faça mal a ela, entendeu? Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância que é o uso do calcário, a forma correta que deve ser utilizado. Não pode fazer as coisas no atropelo. Se tiver acontecido algum tipo de imprevisto, tudo bem, mas se puder fazer isso planejado, antecipado, é melhor, porque senão a gente não consegue ter um desempenho na lavoura. E aí a gente precisa fazer com que isso seja mais e melhor. Então, assim, esse desempenho tem que acontecer, o planejamento de vocês também tem que começar a ter. Vocês são profissionais, vocês são horticultores, vocês são fruticultores. Então, se tem essa profissão, vamos fazer da melhor forma possível. Estou aqui para ajudar, quero que vocês melhorem, mas coloquem em prática. Atuem isso no seu dia a dia, implementem isso na sua lavoura, comece a adotar isso periodicamente. Faça um calendário, faça uma agenda, pega um calendário que tem uns 12 meses, se organiza isso. Tenha todos os registros para saber qual foi a última vez que vocês jogaram calcário e assim por diante. Porque sem isso, a gente não vai conseguir se profissionalizar. Porque eu não quero que vocês sejam amadores, façam algumas coisas na tentativa. Não, quero que a gente faça nas coisas com segurança, certeza, profissionalismo, porque eu vivo disso para comer e sustentar minha família. Então, mediante isso, levem isso a sério, porque eu vejo lá na roça os resultados. Todos os dias que eu vou e rodo. Quando eu chego num sítio, que ele faz, é metódico. Então, isso é realidade. Não é puxação de saco de ninguém, nada. É só a pura e simples realidade.
Planejamento com 3 anos de antecedência para jogar o calcário, para quando chegar na sua plantio já estar para um solo pronto, sem que espere a reação acontecer com a planta em desenvolvimento, tá bom? Então, com análise de solo, por favor, não deixem de fazer, não joguem no chute, porque eu vejo as pessoas colocando 100 gramas na planta muitas vezes, e na verdade só precisa de 5 ou 10. Então pensa muito bem, analise muito bem, leve em consideração essa sigla. Essa sigla é de extremamente importância. Isso vai determinar o desempenho da sua calagem. Um profissional que não leva isso em consideração em cima do PRNT do calcário que você comprar, eu não sei o que vai acontecer com o solo. Você pode até começar a neutralizar. Pode ser que comece. Mas respeita também a necessidade de cada cultura e a necessidade do seu céu, tá bom? E esse solo equilibrado e bem produtivo é o que você quer, tá? Então agradeço a vocês que ficaram até o final desse vídeo e até a próxima vez. E não esqueçam de curtir a minha página no Facebook, no Instagram e no canal do YouTube. Faz a sua inscrição e clica no sininho para poder receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!